se eu não me engano, 2 ou 3 semanas que Deus está fazendo gerar dentro do meu coração esse texto que nós vamos estar lendo. Eu comecei em João capítulo 14, comparando duplamente com esse mesmo texto de Mateus capítulo 7. E o pastor, após o domingo ter pregado, o pastor falou que era para estar trazendo um estudo, uma palavra na quarta-feira, e eu dei continuidade a esse mesmo texto. E hoje o pastor falou que, perguntei a ele se seria pregador, se ele deixaria eu concluir a mensagem, mas pelo que eu já vi, que eu falei para o pastor que eu não vou pedir mais para deixar eu concluir, porque quando eu vou pregar para poder reler novamente os textos, Deus ele traz novas revelações. Amém? Então hoje, com toda certeza, terminando ou não, que eu sei que eu não vou terminar, mas aí a gente deixa Deus continuar direcionando para que possa estar falando com a sua igreja. Mateus capítulo 7, versículo de número 21 em diante, quem achou, diga amém. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, eu estou falando acerca de uma parábola. Jesus Cristo, com o propósito e o objetivo de querer ensinar algo para os seus discípulos e para quem estava ouvindo, Jesus ele vai usar mais uma de suas parábolas para poder falar com o seu povo. E parábola nada mais era uma comparação que Jesus fazia na época, de acordo com o costume, de acordo com a cultura, de acordo com a vivência do povo. Então Jesus ele pegava a vivência do povo, a cultura do povo, e implantava dentro da cultura a mensagem do reino. E através dessa forma de passar a mensagem, ele esclarecia melhor a mensagem para o povo, para que o povo entendesse qual era o objetivo de Jesus, da ministração, falando acerca do reino. Então, como eu já disse anteriormente, eu iniciei o texto, na realidade, o tema da mensagem é guarde a palavra. Começou em João capítulo 14, versículo 21 em diante, e nós agora falamos sobre esse capítulo, estamos falando sobre Mateus. E nesse ensinamento, Jesus ele vai falar sobre a construção de 2 casas. E nessa construção de 2 casas, ele vai falar sobre a construção da casa na rocha, e ele vai falar sobre a construção da casa na areia. Nessas duas formas de construir a casa sobre uma estrutura, ele vai dar exemplo, ele vai tirar exemplo, ele vai ensinar acerca daquele que guarda a palavra e daquele que não guarda a palavra. Eu havia falado no estudo aqui na quarta-feira, eu estaria iniciando, eu estaria não acrescentando ou tirando um tio da palavra, mas de uma forma mais didática, eu estaria falando primeiro sobre a casa construída na areia e depois terminaria falando sobre a casa construída na rocha, pois o texto está diferenciado. Primeiro é a casa construída na rocha e depois é a casa construída na areia. Mas eu havia falado algumas coisas e eu falei meio que correndo, mas hoje eu vou falar mais devagar. E se não der tempo, a gente termina na quarta-feira, em nome de Jesus. Se você quiser ouvir o final dela, vem quarta-feira, que é uma coisa abençoada, irmão. E nesse dia de hoje, estava estudando a palavra, Deus falou mais algumas outras coisas comigo. Eu quero convidar você para que você possa ficar atento ao que Deus ele vai continuar falando.
E se de repente você se enquadrar dentro dessa mensagem, eu peço a você que você abra o coração, se abra para Deus nessa noite, para deixar a palavra trazer uma mudança dentro de você. Porque eu cantei um hino aqui quarta-feira dizendo que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas para que a gente possa alcançar essas coisas, precisamos deixar que Jesus ele possa trazer transformações em nossas vidas. Amém? Então, quando Jesus ele começa a falar sobre a casa construída na areia, ele vai comparar essa pessoa que constrói uma casa na areia como uma pessoa insensata. O que significa uma pessoa insensata? É aquele que não é são. Vem do latim sanos. Insensato é uma pessoa inconsequente. Insensato é aquela pessoa que não mede as consequências dos seus atos. Uma pessoa insensata, ela é inconsequente. Ela não mede as consequências dos seus atos. Ela vive aquele momento, mas não se preocupa com o depois. Ela só quer saber do agora. E do depois, ela não se preocupa. Então, ela não mede as atitudes que vai tomar, o comportamento que vai ter, as palavras que vai falar, os momentos, principalmente os piores momentos em que nós estamos tão falhos e errantes, são os momentos em que nós estamos nervosos. São momentos que nós estamos de cabeça quente. Nesse momento, a gente não raciocina direito. Nesse momento,